Gente, eu vou entrar aqui mais uma vez porque eu não vou me calar, tá? Eu não vou me calar e eu vou deixar essa live aqui salva para que vocês entendam um pouco da situação, o que é que tem acontecido aqui na minha vida com o Lucas. Lucas, eu conheci ele na minha banda quando eu voltei pra cá. Ele entrou na minha vida, certo? De imediato eu achei ele um menino muito bom, baterista e tal. Vocês sabem que eu tenho esse problema com o alcoolismo e tal. Eu estava muito vulnerável, saindo de uma pandemia, enfim. E eu me relacionei com ele, certo? E por ele ser baterista, é um menino bom, né? Eu achando um menino bom. E realmente, as pessoas têm as suas qualidades e seus defeitos. Mas eu quero dizer pra vocês que eu não vou mais me calar. Esse relacionamento já se tornou totalmente abusivo, entendeu? Ele totalmente se tornou dependente emocional de mim, dependente de tudo, porque ele não faz absolutamente nada. Esse menino só queria tocar e ficar dentro de casa com a cara pra cima, tirando meu sossego em cima de mim, direto. Eu não posso fazer nada que ele tá em cima. E eu não aguento mais essa relação. E ele não aceita. Ele não aceita de jeito nenhum. Aí fica inventando conversa, dizendo que eu tava em site de relacionamento, entendeu? Porque ele não aceita de jeito nenhum, porque eu não quero mais, gente, eu não quero. É um relacionamento totalmente abusivo, ele é um cara totalmente narcisista. Eu imaginava dele ser uma pessoa... Lucas é uma pessoa totalmente diferente do que ele mostra. Ele é muito sonso, entendeu? Eu acho que nem os pais dele conhecem ele, e nem os pais dele querem nada com ele, porque eu ligo pra eles, peço pra eles me ajudarem, pra eles levarem o filho dele pra lá, porque o filho dele só vive me pedindo ajuda, entendeu? Vive dizendo que a avó anda esculhambando, chama ele de maconheiro, porque ele inventou agora de fumar maconha. Vive me pedindo maconha, entendeu? No Instagram, pedindo dinheiro para comprar maconha. Minha gente, ó, é uma nojeira. É um pivete, um moleque. Não tem responsabilidade de nada. Nunca pagou uma conta de nada. Ele toca uma bateria, faz um VS e acha que faz tudo. Não quer nada com a vida. Não quer mudança. Hoje eu me recupero, eu faço meus tratamentos, eu comecei a compartilhar a minha vida com vocês, dos meus traumas, das minhas coisas, exatamente para que eu ficasse ainda mais segura com o meu público, para que vocês vejam que eu estou realmente me cuidando, já tem um tempo. Por isso que eu estou assim mais com a cabeça com mais clareza. Vocês entendem? É muito difícil para mim, porque a minha mente fica muito perturbada, entendeu? Com a situação. Os meus nervos não aguentam mais, entendeu? Eu já tentei sair fora várias vezes. Eu tenho prints, conversas, certo? Eu tenho um print aqui, gente, que eu mandei conversa para a mãe dele pedindo, pelo amor de Deus, para ela vir aqui, pelo menos conversar com o filho dela. E eles não vêm, não tomam de conta do filho dela. Ele totalmente é doido, porque ele tá totalmente descontrolado, gente. Todo mundo tá vendo que esse menino está totalmente descontrolado. E eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é ainda dar uma oportunidade na banda para ele tocar, pagar as contas dele, alugar um apartamento, porque ninguém quer ele dentro de casa. A avó dele botando ele para fora de casa direto. Por isso que eu ainda fico com pena. Ontem ele estava dizendo que estava com as costas toda lascada. E eu ainda fico com pena, minha gente. Ainda peguei, dei dinheiro para ele, paguei o cachê dele, dei mais ainda para ver se ele ia na casa dos pais dele, pedir para ele ir lá em Codó, ficar lá com a mãe dele e o pai. Conversar, pedir perdão, porque ele se afastou da família dele. E família, gente, é tudo, né? Mas é como todo mundo fala, quem tem pena do coitadinho, ele vai pro lugar dele. E aí, eu não posso mais levar essa situação à frente, porque eu não posso mais ficar calada. Porque, gente, você sabe o que é uma pessoa entrar na nossa mente. Olha, a minha assessora chegou lá, a Vanessa,
Ele estava fora do condomínio, lá sentado, fazendo uma live, falando meio mundo de mentira, dizendo que eu caí de uma poça. Chegou, disse pra ela que eu tinha caído de uma poça de lama, de água, que eu tava num site de relacionamento, conversando coisa de sexo, não sei o que, tudo mentira. Dizendo pra mim que não, disse que eu tinha caído numa poça de lama, não foi? Não, ele disse que tinha uma poça lá na casa, que eu iria ver essa poça, e que alguém procurou ele dizendo que ela estava se relacionando com alguém, e ele ficou preocupado com ela. Ele totalmente, ele dá uma de sonso. Aí eu fiquei preocupada com a situação, né? Porque ele disse, não, ela levou uma queda, e foi que a Val me explicou que, na verdade, na tentativa de tomar o celular dela, ele pegou e machucou ela, né? Bateu o celular na cabeça, na testa dela. E então, gente, eu não posso ficar calada mais, certo? A polícia já foi lá no condomínio, eu já falei a situação. O Lucas é o baterista. O Lucas já tem uma medida protetiva para ele não ficar perto de mim. Só que aí ele chega com amizade, sabe? E assim, pela minha fragilidade de estar sozinha aqui e por conta da banda, né, que eu preciso trabalhar, minha gente, eu preciso trabalhar, pagar minhas contas, entendeu? Aí eu digo, não, então fique na banda, dá pra você ficar, entendeu? E ganhando seu dinheiro, pelo menos você aluga um apartamento e fica em um lugar e tal, enfim. Eu fiz o que eu pude, certo? Eu sei que eu errei muito em relação à bebida, né, o álcool, porque eu não sabia que eu estava tão doente desse jeito. Mas, e assim, eu acabava aceitando, sabe? O meu relacionamento sempre foi o gatilho maior para mim cair, né, na bebedeira e ficar mal. E o que ele tem tentado ultimamente, eu não sei porquê, é exatamente isso, que eu caia novamente. Mas eu não vou permitir, nem Deus vai permitir, certo? E ele nos taxam de louca. Na boca dele eu sou louca, eu sou safada, eu tava falando com macho. E se eu tivesse, não era da conta dele, porque eu não quero nada com ele já faz há muito tempo. Ele que não sai da minha vida, fica insistindo. Se eu postar aqui os prints que eu tenho desse cara, pedindo pelo amor de Deus pra me voltar, é muito choro, entendeu? É muita coisa. É muito complicado essa situação, porque eu tenho pena, eu tinha pena. E assim, eu tava muito chateada com ele, só que aí eu tava pedindo a Deus para que tirasse isso da minha mente, porque essas coisas só acabam com a gente, né? Acaba atrasando a gente. E aí eu aceitei que ele ficasse na banda, né, pra tocar. Vocês viram que eu fiz aí uns stories falando que a gente tem separado. Aí a semana passada eu disse que ia arrumar outra pessoa pra colocar na banda. Chorou tanto, chorou tanto. Choro, minha filha, é choro. E aí eu digo, não, deixa pelo menos ele tocar pra ver se organiza. Pra ver se organiza e aluga um apartamento, porque ele diz que a avó dele vive botando ele pra fora de casa, certo? Não só a avó dele, como os pais também não querem nada de conversa com ele. Por que não quer nada de conversa com ele? Porque eu canso de pedir para a mãe dele e o pai conversar com ele, levar ele para Codó, se ele tiver com algum problema, cuidar dele de depressão, de ansiedade, o que ele cuidar, porque as pessoas precisam de ajuda. E eu não vou acabar com a vida de ninguém. Eu não preciso disso. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu não preciso estar mentindo e nem estar fazendo nada, não, porque eu não devo minha cabeça para Lucas, não, oxi. Não tenho necessidade disso. O que aconteceu foi que ele não aceita o relacionamento, inventa a história. Eu cheguei da igreja, queria descansar e dormir, ele estava me ligando, ele estava me atentando, dizendo que eu estava conversando com o macho, não sei o quê. Quando eu menos espero, ele estava dentro do meu apartamento, porque infelizmente eu não tinha conseguido trocar a senha do apartamento e ele aproveitou a brecha do condomínio que abriu, né? E entrou.
sem ninguém ver, porque ele já está proibido de entrar no apartamento, já tem muito tempo, porque ele cansa de fazer essas coisas, pega meu celular, corre, tá entendendo? Fica me ameaçando, dizendo que vai apagar meu show, meus VS, que eu não conseguiria fazer nada se ele apagasse tudo, que eu ia ter que começar do zero, botando coisa na minha cabeça. Esses dias ele estava dizendo que um cara estava me ameaçando, que um cara estava, aliás, me perseguindo, entendeu? Inclusive falaram até com a gente no WhatsApp, querendo fechar um contrato, e ele botou na minha mente que era um cara que queria fazer uma cocó comigo, que não era contratante, que era os bandidos. Vocês estão entendendo? Gente, ele me manipula de uma forma que eu não aguento mais. E aí, a partir do momento que eu comecei a me recuperar, eu comecei a abrir minha mente, minha cabeça, meus olhos e ver as coisas, entendeu? Porque quando a gente está naquela situação que eu estava, a gente não consegue enxergar as coisas claras, né? Porque vocês sabem que a situação deixa a gente totalmente vulnerável. Só que hoje eu consigo ver as coisas, entendeu? Lucas não quer nada, minha gente, com a vida, nada. Eu não sei se ele tá com algum problema psicológico, mas ele não quer nada com a vida. Ó, ele não se levanta pra fazer uma caminhada, uma corrida, nada. Ele se levantava quando eu ficava adulando. Bora, que vai ser melhor pra você, você vai ficar melhor. Gente, ó, é uma coisa horrível. Ninguém queira passar por essas situações que eu estou passando, e eu também não vou me calar mais, certo? Não irei me calar, não irei. Já tomamos as medidas, certo? Não irei me calar e não deixarei mais que ele me taxe de doida, tá bom? Não irei mais, porque eu não sou louca, tá bom? Eu, infelizmente, estava muito doente. Hoje eu estou em recuperação e não vou voltar para aquela decadência que eu estava vivendo por causa de um moleque, um caba safado, que é um encostão safado, que nunca trabalhou fora da minha banda para fazer nada por mim. Nunca me deu uma calcinha, nunca. E eu totalmente vulnerável, achando que ele estava me ajudando, achando que ele poderia me ajudar com o meu problema. Muito pelo contrário. Eu bancando ele de tudo, ele tocando 2 horas de coisa, dizendo que estava fazendo tudo na banda, entendeu? E eu totalmente cega, louca, certo? Porque ele vivia dizendo que ia me queimar, que eu estava bebendo, que não sei o quê. E eu tinha muito medo, muito medo. Só que hoje eu me sinto segura para vir aqui falar com vocês. É tão óbvio que eu tenho compartilhado a minha vida aí com vocês. E não é uma vida fácil, é difícil. Mas eu quero dizer que eu tô aqui, tá bom? Que o Senhor é a minha força e a minha fortaleza. E o meu socorro bem presente. E tudo que está acontecendo é permissão de Deus para que realmente ele saia da minha vida, certo? Porque a minha vida é muito importante para os meus filhos, para Deus. E aí isso está acontecendo para que as pessoas vejam realmente quem ele é. E eu também, né, veja quem ele é. Porque, gente, esse menino tocou comigo ontem. Sabe o que aconteceu? Ele chegou dizendo lá em casa que hoje que estava com as costas doendo muito, que a avó dele estava deixando ele dormir no chão esse tempo todinho, me pedindo pelo amor de Deus para dormir lá um pouquinho. Sabe o que eu fiz? Eu saí de casa, eu fui para um compromisso que eu tinha logo cedo, eu não consegui nem dormir direito, né? Eu não dormi, que eu até comentei com vocês aqui no Story, eu acho. E eu fui para um compromisso que eu tinha cedo, passei a de manhã inteira por lá. E quando eu cheguei em casa, ele estava lá, descansando ainda. E aí eu pedi para ele ir embora para casa da avó dele, ele foi. Pronto, e aí eu não falei mais com ele, eu fui para a igreja e toquei minha vida. Quando de repente ele chega com essa história, dizendo que eu estava no site de relacionamento, falando com os caras e tal. E aí, minha gente, eu peguei, bloqueei ele, porque eu não aguento mais a situação. Não aguento. E aí o que aconteceu foi que quando eu olhei, ele já estava dentro do meu apartamento,
me enforcando, querendo pegar meu celular para ver se tinha conversa com outras pessoas, né, dizendo que é feio para ele, que eu sou uma safada. Pegou meu celular, correu, eu saí como uma louca pedindo meu celular, porque ele fazia isso direto, certo? Ele fazia isso direto comigo. Pegava meu celular para me deixar sem contato com ninguém. E eu caísse na bebedeira e ele voltava para me ajudar, né? Porque quando eu bebia, eu não sabia, eu perdi o sentido, gente. E depois ele voltava para me ajudar e ficava lá. Aí dizia que eu fazia um monte de coisa e eu me sentia totalmente culpada, né, por tudo. Pedia perdão e aceitava a situação. Mas eu tô vivendo isso aí já tem um tempo. Os pais dele sabem, minha gente. Os pais dele sabem de tudo. E sabem quem ele é. Sabe que ele quebra as coisas dentro de casa. Ele quebra Mac, ele quebra minhas coisas. Eu não tenho nada dentro de casa. Nada, minha gente. Nenhuma cama para dormir direito eu tenho. Eu só tenho um colchão lá em casa. Porque ele acaba com tudo. Quebra minhas xícaras, quebra tudo. E aí é por isso que eu recaio na bebida e passo por ruim na internet. Tá bom? Mas é exatamente isso que acontece. O Lucas está totalmente doente, dependente emocional, porque os pais dele não ajudam ele em nada. E eu fui o apoio que ele achou. Eu acho que é isso. Para viver melhor, né? Porque de qualquer forma, ele ganha o dinheiro dele, né? E o meu também, faz o que quer. Olha, minha gente, faz tanta coisa errada. Pede dinheiro emprestado ao povo, não paga. Olha, é uma pessoa totalmente descontrolada, entendeu? Totalmente descontrolada. Vende as coisas tudo, vende bateria, vende tudo, vende microfone, vende tudo, tudo, tudo. Esses dias ele me perturbou tanto. Eu falei com a mãe dele, pedi tanto pra mãe dele vir aqui conversar com ele, levar ele pra Codó fazer alguma coisa. Ela nem me respondeu. Mandei até os prints dele. Porque ele inventou de fumar maconha agora, me pedindo maconha, dizendo que tinha maconha aqui dentro de casa. Lá dentro de casa eu disse, meu amigo, aqui não tem maconha. Eu não tenho maconha. Eu mandei pra mãe dele, dizendo, Silvia, seu filho precisa de ajuda. Lucas está dependente de maconha, querendo fumar maconha direto. Eu não gosto disso. Eu já tenho problema com álcool, eu não posso levar isso à frente, aqui dentro da minha casa. Entendeu? Eu tenho print aqui, ele me pedindo isso direto. Entendeu? Eu acho que é por isso que ele tá desse jeito. Porque ele tá em abstinência, porque ele não comprou mais, eu acho, não sei. Dizendo que tá indo pra igreja, que vai se livrar e não sei o quê. E de repente acontece isso. Eu não vou me calar mais, sabe por quê? Porque ele tá botando no Instagram, a menina tava vendo, que a consciência tava limpa, que não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso é uma loucura. Ele tá louco, entendeu? Eu tava na igreja, cheguei da igreja, fui pra casa, dormi, tentar descansar. E aí, de repente, ele começou a me mandar uns... Pois é, Xumiara, meu amor. Porque eu acho que pegou na minha veia aqui, ó. Só que eu acredito que não tem nada, entendeu? Eu tô esperando amanhecer pra me mostrar, né? Ir lá na UPA fazer alguma coisa. Então, quando o Ítalo chegar... Ou então, quando o marido da Vanessinha chegar com o carro, a gente vai lá, tá bom? Porque quem trouxe a gente foi a irmã dela, que trouxe a gente, graças a Deus. Então, minha gente, é uma situação muito complicada. Eu postei aqueles vídeos porque eu fiquei muito nervosa. Quando eu olhei, eu tava toda ensanguentada porque ele tava querendo tirar meu celular. E aí eu levantei a cabeça, ele puxou o celular, bateu aqui, ó, e me machucou. E aí eu fiquei muito nervosa. E na hora, eu peguei o celular, eu digo, eu vou gravar, porque eu preciso postar. E comecei a postar sem nem ver, sabe? Pra vocês verem, pra ver se alguém via e vinha aqui me ajudar.
Mas graças a Deus eu tô aqui. Eu tô bem. Gente, só em eu não ter recaído, pra mim já é tudo. Porque ele é só isso que ele quer, sabe? Ele só quer que eu recaia pra que eu aceite um relacionamento de novo. E eu não quero. Eu não gosto do Lucas mais como homem. Eu gosto do Lucas como um filho. Eu tava dizendo, Lucas, eu me preocupo contigo como filho. Porque tu me dá mais trabalho do que meus filhos. Porque uma pessoa tá todo dia chorando atrás de você, pedindo ajuda, pedindo dinheiro, dizendo que a avó não quer dar comida, que a avó não quer botar ele para dormir na casa, que tá no meio da rua. Gente, é triste uma coisa dessa. Eu sou uma pessoa sozinha, eu sou uma pessoa doente, entendeu? Eu tô em fase de recuperação, não posso estar passando por essas emoções. Mas eu tenho um Deus muito grande, né? E eu tenho uma fé muito grande. Minha gente, eu tô impressionada como ele é falso. Muito falso. Muito sonso. Mas eu não vou me calar. Eu já conversei com a delegada. A gente vai... ela já reativou a medida protetiva. Ele já reativou a medida protetiva. Não é só agressão física, é agressão psicológica. Já há muito tempo que eu passo por isso. Muita agressão psicológica. Ele coloca na minha cabeça que vai acabar com a minha banda, que vai acabar com a minha reputação. Porque ele é muito sonso. Muito sonso. Dá uma de crente, mentira. Tudo mentira. Nunca foi crente. Os meus pastores é que sabem. Eles sabem. Os meus pastores sabem. Eu me casei, minha gente, quando não foi nem 15 dias, 20 dias, ele quebrou todas as louças que eu ganhei do meu casamento. Esse menino é um doente. Ele precisa de tratamento. Ou então de uma cadeia, ou de uma pisa boa. É isso que ele precisa. Eu já procurei a casa da mulher, tá bom? Eu já falei com a delegada. Como é o nome dela? Na verdade, eu falei com ela, Ana Melca. Ana Melca. A equipe dela entrou em contato com a gente, com a minha assessoria, com a Vanessinha. E eu estou disposta, sim, a denunciar, porque eu não aguento mais essa situação. Eu já conversei muito com a família dele para tomar uma medida, para levar ele para algum canto, para fazer alguma coisa. Eles não tomam nenhuma decisão e eu não vou continuar desse jeito, certo? Então, minha gente, não se preocupem, eu não irei voltar. Eu não vou voltar. Andressa, eu aguentei tanto tempo porque eu imaginava que era eu que fazia as coisas ruins. Porque quando a gente tinha alguma briga, eu me descontrolava e eu caía. Ele era o maior gatilho para mim cair nas minhas recaídas com o álcool, certo? E aí eu ficava totalmente fora do sentido e... por ficar fora de sentido, ele dizia que eu fazia um monte de coisa. É porque é o chamado o gaslight. Gaslight é um termo usado para essa maneira de manipulação, né? Fazer a pessoa acreditar que o outro precisa dele, ou que as coisas não são como está sendo dito, ou como ela viu, que acredita. Tanto foi que quando eu cheguei, eu tive uma outra visão das coisas. Eu fui morrendo de preocupada, já sabendo, né, do que se passava. De comentários que não foi nem da Val, que outras pessoas vieram comentar comigo. Olha, ele é assim, tá vendo? Ele tá vendendo aqui o material dela todinho, ele faz a cabeça dela e tal, e aí ela, né, perde as coisas dela. E Gente, eu não tenho mais nada na minha banda porque ele vende. Eu pedindo pra ele trabalhar, eu dizendo, minha gente, assim, a questão do meu material, eu compro o material, e aí ele quando as coisas começam a apertar, que as coisas começam a apertar para pagar as contas, as coisas, ele não quer trabalhar, gente, ele não quer trabalhar em canto nenhum. Ele quer ser empresário e ficar de boa, entendeu? Gente, é horrível. É porque é isso mesmo. Quando eu cheguei lá, ele me contou uma história que eu fiquei com pena. Eu disse, poxa, duas pessoas que estão passando por uma situação difícil. Ele, que por um lado, né,
tem essa dependência emocional nela, que pra ele, se não tiver com ela, né? E aí ela, por outro lado, que tá em recuperação, enfrentando uma situação dessa. Mas eu ainda não tinha entendido. E a história que ele contou foi que ela tinha uma poça na casa, uma espécie de uma água que tinha no chão, que não sei o quê, e que ela tinha tropeçado e caído e se machucado. E eu acreditei. Tanto foi que eu cheguei com ela com uma conversa totalmente com... meu Deus do céu, ela tá transtornada, porque ele falou assim... É porque ela esquece do que ela fala, é porque ela esquece disso aqui. E aí, quando eu cheguei, uma pessoa totalmente lúcida, assim, num problema. Eu pensei que eu ia ver uma pessoa totalmente descompensada em casa. E não teve nada disso, eu não vi nada disso. Procurei no chão pra ver, né, o que ele tinha falado, se tinha base, né, no que ele disse que tinha essa posse e tal. Não tinha nada, casa sem nada disso. E aí a gente vê os padrões, né, se repetindo, porque é uma pessoa que convence mesmo você que aquilo é daquela maneira. E aí depois a gente descobriu até que ele tava mexendo nas coisas dela, né, no Instagram. Em todos os meus Instagrams ele tava tendo acesso. E aí inventando as histórias que ele inventou, na verdade, era pra inibir ela, pra ela não se relacionar com ninguém. Pra ela ter medo de se relacionar com as pessoas. E aí, quando eu fui conversando com ela, tanto foi que a polícia foi lá, né? A força policial foi lá. E a gente conversou, ainda tava... Eu ainda estava assimilando a história, né? Mas só que não tinha nada que corroborasse pro que ele veio me dizer. Porque a versão dele foi que ela haveria caído e tal, não sei o quê. E depois ela me explicou, pra mim, que a Val tava tão, assim, descompensada, como pareceu, né, por ele, que ela tava inventando até que apanhou, ou algo do tipo. E, na verdade, ela foi bem sucinta e me falou, olha, houve aqui, eu tentei tomar... Ele quis tomar meu celular, e aí, nessa briga, ele pegou e bateu o celular na minha cabeça. Aí foi que eu fui... sabe, entendendo a situação. Porque realmente, gente, para quem vê, olha no olho do outro, que o outro tá confirmando aquilo, que o outro tá dizendo, uma pessoa que já conhece ela e que usa o problema dela contra ela, entendeu? Esse é o problema. E a família dele todinha desse jeito, dizendo que eu sou beba, que eu sou... que eu acabei com a... E a Val não tá com nenhum... Nada, não bebeu, ela veio da igreja. É mentira, ela mulher, tava... é uma coisa tanto nojenta. foi que a gente tava conversando super de boa, eu tava falando em contato com ela o tempo todo. E aí, segundo ele, ela que tinha sumido. E não, ele foi lá, desativou as redes sociais dela, né? O WhatsApp, né? E eu fiquei abismada depois que passou um tempo que eu sentei, que eu conversei com ela. Foi que eu percebi, minha gente, eu ainda tô aqui. Tava até conversando com ele. Eu disse, não, pois espera aí que eu vou entrar lá, converso com ela. Nós vamos conversar, isso vai ser resolvido. Só que depois é que eu entendi o que estava acontecendo. Que todo esse movimento dele, toda essa coisa dele, foi, na verdade, não foi ele querendo brigar com ela, foi uma tentativa dele de fechar ela no mundinho. Qual é essa tentativa? Dizendo que ela está sendo perseguida, né? Tentando convencer que tem alguém atrás dela. Não, tem alguém atrás de você. Tentando dizer que estão vindo aqui atrás de mim com a história, que você tá com uma pessoa. E se tivesse? Solteira, né? E ele também poderia se relacionar com qualquer pessoa. A Val é a pessoa que mais incentivava ele nisso. Ela estava lá dando oportunidade para ele para voltar, né? Para continuar trabalhando e tudo, porque... Enfim. Isso aqui é ela entrando aqui. Isso aqui, se brincar... Não. Aqui é dizendo outra coisa. Então, é isso. Não, a visão que a gente tem das coisas de fora, e depois quando você vai ver, gente, a Val tá aqui, tá bem. Se não fosse isso, né? Mas a Val tá bem, não teve nada. Cheguei lá, não tinha nem... Essa poça não existia. Porque, minha gente, ele vive atrás pra querer voltar.
Eu e não aí quero, a gente vê não que... quero mais. Aí agora ele Deus me livre, tá voltou repreendido. a falar que, não, sou como um amigo. Porque Sou essa bonzinho. A tentativa, a tentativa dele é de aproximação com ela. É manter o contato, voltar pra casa, porque ele, na verdade, ele quer voltar, né? Quer voltar ao relacionamento. Eu tomei um remédio de dor de cabeça. Aquele remédio que é tipo Noxflex, que passa, né, as dores de dentro também. E aqui, gente, é porque fica saindo sangue por causa do machucado, mas não tá muito aberto, não. Vai dar tudo certo. Amanhã a gente vai resolver, né, da melhor forma. A medida protetiva já foi reativada, porque, minha gente, eu já abri o BO. Já foi aberto anteriormente. Antigamente já tinha uma medida protetiva, que foi o ano passado, quando eu me separei, que eu falei pra vocês, que eu tinha dado outra oportunidade. O nome dele é Lucas. Ingrid, realmente, eu estudei isso e eu vi que o Lucas é uma pessoa narcisista, porque não tem condições de uma pessoa normal fazer o que ele faz. Entendeu? Não tem condições. Porque quando você é uma pessoa doente, você tá drogado, você tá alcoolizado, tudo bem. Mas uma pessoa sã, totalmente sã, fazer esse tipo de coisa, né? Não existe. Alguma coisa a pessoa é doente. É uma pessoa totalmente descontrolada. Mas, enfim, o importante é que eu vou descansar um pouquinho, tá bom? E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Na autoridade do nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. E eu vou continuar aqui, me recuperando, trabalhando, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Pois é, é desse jeito. É desse jeito, é complicado. É isso, gente. Eu vou descansar um pouquinho, tá bom? Mateus, um beijo, querido. Fica com Deus. Beijos.